Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Espaço Didaquê, Palavra de Deus para você, uma alegria muito grande. Aqui nós estamos diretamente da Musical FM de São Paulo, 105.7, inclusive transmitindo não só para São Paulo, Grande São Paulo, Brasil e o mundo. Envie aí a sua mensagem de recepção, você pode nos contatar, é uma alegria muito grande. Estamos iniciando essa jornada de transmissão da Palavra de Deus e divulgação da IBNU para abençoar a sua vida, uma comunidade comprometida com o reino de Deus. E aqui comigo hoje, neste dia especial de estreia, nós temos a Suzy Lee. Suzy, boa tarde, cumprimente a nossa turma toda aí, online e ao vivo. Boa tarde a todos, estamos aqui no Espaço Didaquê. Nós estamos começando aqui uma novidade, né, na IBNU, aqui na rádio. Então sejam todos bem-vindos a esse momento, a esse espaço tão gostoso que nós vamos ter aqui. Esse momento tão especial é muito valioso, muito importante, porque nós estamos no nosso início, na nossa estreia, e você fique sintonizado com a gente aí, porque nós vamos ter muita coisa. Aliás, já começo adiantando para você que a IBNU tem cursos gratuitos diretamente para você, e eu vou pedir rapidamente a Suzy. Suzy, diga para a gente aí, você que está nos ajudando na área de ensino da IBNU, quais são os cursos que nós temos de graça para todo mundo sintonizado com a IBNU? Os cursos estão demais. Sábado, às 19 horas, nós temos Hebraico e Mentalidade Bíblica. Domingo, às 16 horas, Teologia da Missão. E às 19 horas, Contexto Histórico do Novo Testamento. Muito, muito especial, profundo, e vocês vão gostar. Você pode se inscrever gratuitamente, você vai ficar sabendo do nosso número da conexão, que você pode acessar e mandar a sua mensagem. Você vai ter acesso a todo o material, vai poder ver as aulas ao vivo, uma oportunidade especial de crescimento, de conhecimento da Palavra de Deus. IBNU fazendo a diferença, uma comunidade comprometida com o reino de Deus, anunciando a palavra e em sintonia com você. É isso aí, Sael. Nós temos hoje a mensagem, nós vamos seguir aqui com uma mensagem muito especial que o Sael preparou, mas depois da mensagem nós vamos receber as ligações ao vivo aqui, então fiquem de olho aqui nesse telefone 11 4210 3060. Você pode fazer a sua pergunta e quem vai responder aqui? O Luiz Saião. E temos também um contato por WhatsApp, né, que pode ser mandado aí pra gente. Qual é o nosso número do WhatsApp aí? 11 98484 9988. Muito bem, então vamos nos preparar para a sequência da nossa programação da IBNU aqui no programa Didaquê. Acontece na IBNU. Momento Didaquê. Com Luiz Saião. Nós vamos, neste momento, abrir o nosso coração para ouvir uma mensagem da Palavra de Deus, e hoje nós vamos refletir sobre o cuidado de Deus. Você sabe que, na verdade, às vezes nós queremos conhecer um pouco mais sobre Deus, conhecer a respeito do que Ele nos revelou. Por isso nós dizemos que queremos conhecer a Bíblia. Mas, de fato, o elemento mais profundo que faz parte dessa sintonia de conhecimento envolve um conhecimento, de fato, de quem Deus é. Porque conhecer não é só ter informações
e saber elementos que a gente pode descrever sobre Deus. E eu convidaria você, juntamente comigo, a passear agora pelo texto bíblico, e eu vou pensar aqui um pouquinho juntamente nessa reflexão sobre um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, que é exatamente o Salmo 23, que fala desse cuidado de Deus. E o que nós encontramos nessa poesia, que tem apenas 6 versículos, que faz parte desse saltério, desse livro especial que mostra a profundidade da conexão pessoal com Deus. E quando nós começamos a ler, é muito interessante, né? Esse salmo, que é um salmo davídico, quer dizer, um salmo ligado à pessoa, à vida de Davi, ou à inspiração que Davi representa. E ele começa a falar sobre como é que ele conheceu a Deus, qual foi o resultado dessa experiência. Você sabe que às vezes, né, eu vi uma história muito interessante dizendo que uma pessoa que não consegue escutar, que tem alguma deficiência auditiva, quando vê alguém alegre, né, ali cantando, expressando a sua voz, levantando as suas mãos, e até mesmo ali num momento especial de celebração, quem não pode escutar a música não sabe o que está acontecendo. Então muitas vezes a gente até fala sobre Deus, mas sem um coração, por falta de uma experiência profunda e adequada. E aí, quando a gente lê a Bíblia, o que é que o salmista descobriu? Começa o texto dizendo que o Senhor é o meu pastor, e você talvez conheça a tradução mais assim conhecida do texto, que diz: nada me faltará, onde o texto original hebraico diz Yehová ro'i lo echsar, onde está escrito literalmente: eu não terei falta de nada. E aqui a gente vai descobrir o que é que acontece na terra de Israel, naquele ambiente peculiar daquela região. É muito comum você ver até hoje, né, pastores de ovelhas e cabras que estão cuidando do rebanho, especialmente em regiões às vezes montanhosas e com vales, exatamente nesse contexto de cuidado em áreas semiáridas, onde se procura um lugar um pouquinho mais fértil. E aí o que ele fala? Ele começa a dizer para nós o seguinte: olha, sabe o que eu descobri na minha vida? Eu descobri que o Senhor, e olha, ele vai falar de Deus, mas ele não usa um nome qualquer para Deus. Ele não diz o Todo-Poderoso, ele não diz assim o Grande Criador, ele não coloca Deus numa situação de distância. Ele fala do nome pessoal de Deus, o nome que o identifica, né? Aquelas letras especiais YHWH, o nome impronunciável, o eterno, o Senhor, ele diz é o meu pastor. Quer dizer, ele não diz, o Senhor é que domina o mundo, ele não diz o Senhor é o pastor do nosso povo, não. Ele fala da experiência pessoal, particular, que ele descobre que Deus tem cuidado da sua vida. Eu sei que você está enfrentando, como todo mundo, um momento difícil, um momento complicado, de crise, de instabilidade, de expectativas movediças, mas o Salmo 23 enche o nosso coração falando de Deus dessa maneira. E olha que coisa interessante, porque ele descobriu que Deus tem cuidado da sua vida, que ele é o meu pastor. O que acontece? Ele diz: eu sei que eu não terei falta de nada. Presta atenção, não é a mesma coisa nada me faltará e eu não terei falta de nada. Por quê? Porque nada me faltará dá a impressão que tudo que eu quero vai acontecer na minha vida, mas não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que ele vai ter as suas necessidades supridas e ele não vai sentir falta de nada, porque às vezes a gente tem muitas pessoas que têm demais e estão sempre reclamando, querendo mais ainda. E a gente tem gente em necessidade e que se sente mais satisfeita. Então, o cuidado, a relação pessoal com Deus lhe dá uma satisfação, uma condição de entender que Deus tem suprido a sua vida. Deus tem garantido, meu querido amigo, minha querida amiga,
o sustento da sua vida, ele tem sido seu provedor até o dia de hoje. Por isso você está aqui ouvindo esta mensagem para a sua vida e para o seu coração. E o texto continua e diz assim que ele me faz deitar em pastos verdejantes e guia-me para as águas tranquilas. É interessante ver isso, porque ele começa a mostrar uma realidade que tem a ver com provisão, mas ele amplia os horizontes. Amplia os horizontes de tal maneira que ele vai nos dizer que não só a ovelha é cuidada pelo pastor, mas a ovelha é levada para estes pastos que não são só pastos que alimentam, não são só pastos que garantem o sustento, são verdejantes, e as águas não alimentam apenas a sede, elas tranquilizam. Ou seja, Deus não somente sustentou a sua vida, mas garantiu a tranquilidade da sua mente, do seu coração. Ou seja, Deus é o provedor da nossa saúde emocional. Olha que coisa interessante. O salmista olha para a sua vida, vê quantos desafios ele enfrentou, e ele olha para trás e diz: olha, sabe de uma coisa? O arroz e o feijão foi Deus que sustentou. E a cabeça, para não ficar maluca, para não perder o caminho, para não ficar desorientado, ele tem sustentado, de modo que ele tem trazido para a minha vida pastos verdejantes e águas tranquilas, me dando um sossego interno diferenciado. E aí ele prossegue e vai falar daquela frase, acho que você lembra comigo, você que conhece a palavra, que gosta do livro de Salmos, ouviu falar da frase refrigera minha alma, não é isso? Pois é, mas o sentido mais profundo do texto hebraico tem a ver com restaura ou renova minha alma, em hebraico, nafshi. Mas essa palavra, minha alma, tem um sentido mais profundo, porque nós estamos falando de ovelha, e ovelha não tem alma assim do jeito que nós temos. Então isso aqui significa, ele renova, restaura minha vida, minha força, o meu vigor. Quer dizer, esse sustento de Deus está ampliado, né, para a provisão e esse sustentáculo que envolve a vida emocional. E aí ele vai prosseguir dizendo que Deus tem guiado, o Senhor, o Eterno, guiado essa ovelha pelas veredas da justiça. E o que é esse negócio de veredas da justiça? O sentido mais básico, é claro que a gente sabe que são os caminhos por onde a gente deve andar, mas no contexto da ovelha, nesse mundo perigoso lá da terra de Israel, quando você tem montanhas, vales, regiões ali que podem ser surpreendentes, a ovelha pode morrer. Então as veredas da justiça são os caminhos certos, as escolhas que a gente tem que fazer, e se errar nessas escolhas, o prejuízo será terrível. Se a ovelha der um passo em falso, se ela cair lá de cima, se ela entrar num vale perigoso, o que a gente vai perceber? Ele diz: olha, Deus bondoso, eu agradeço o Senhor, porque não só o Senhor me sustentou até aqui, o Senhor me deu equilíbrio para aguentar o tranco na vida difícil que a gente enfrenta, mas mais do que isso, o Senhor me ajudou a tomar decisões na vida quando eu não sabia que caminho tomar. E fala a verdade, a gente sabe quais são os caminhos, a gente consegue antecipar o que vai acontecer, a gente sabe se é bom entrar nesse emprego ou naquele emprego, ou mudar para aquela cidade. Olha que situação nós estamos enfrentando, a gente não sabe de nada. E o salmista, nesse mundo instável, diz: Senhor, até agora eu cheguei aqui, sabe por quê? Porque o Senhor me guiou pelas veredas justas, pelos caminhos certos. E por que Deus fez isso? Porque eu sou um sujeito legal, porque eu ia na igreja de segunda a domingo, porque eu era isso. Não, por amor do seu nome. Ou seja, Deus sustenta no seu nome, o seu nome que sustenta a aliança com o seu povo. E o salmista, olha, o coração dele vai enchendo de gratidão, a coisa vai crescendo, ele vai ficando animado, a temperatura vai fervendo quando ele olha para trás, como quem dirige olhando no retrovisor, e ele olha e vê
cuidado de Deus na provisão, o cuidado de Deus no equilíbrio emocional, psicológico através dos anos, o cuidado especial de Deus que aconteceu nas escolhas da vida quando a gente não sabia que direção tomar e Deus impediu uma loucura, Deus não permitiu que o caminho fosse terrível, Deus ajudou de modo providencial a tomar decisões que a gente nem sabe qual foi o tamanho da bênção do Senhor. Então, diante disso, ele vai adiante e diz, né? Você conhece, acho que já ouviu, lembra lá, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Olha só, no texto hebraico originalmente, a coisa é um pouquinho mais aprofundada. Então, na verdade, não está dizendo lá ainda que eu andasse, o sentido é quando eu tiver que andar. A maneira como a língua original apresenta nos dá uma ideia de que isso é uma coisa que vai acontecer. Vai ter hora em que eu vou enfrentar uma situação de perigo mesmo. Então, quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, que vale da sombra da morte é esse? Vamos entender o texto direitinho, do jeito que está escrito na palavra aqui, eu digo aqui a palavra para você. O sentido do texto, a ovelha corre o perigo onde? Quando ela anda pelo vale. O vale é escuro, pode ter cobra, pode ter um outro animal feroz, ela pode cair e se machucar, pode enfrentar uma situação de instabilidade muito grande. E aí ele diz o quê? Quando eu tiver que enfrentar essa situação num vale que traz perigo de morte, eu não vou temer mal algum. Por quê? Porque, diz o texto, Atá imadi, porque tu estás comigo. O Senhor está com você nesta tarde. O Senhor está comigo, o Senhor está conosco. A sua bondade, a sua graça se renova sobre a nossa vida nesta tarde. E aí ele diz, olha que coisa interessante, a tua vara e o teu cajado, né? Os instrumentos do pastor, às vezes para dar aquela corrigidinha básica de que você precisa, às vezes de impedir você de entrar num caminho muito perigoso. Você conhece, né? Tradicionalmente se diz, a tua vara e o teu cajado me consolam, mas essa palavrinha hebraica tem um sentido mais amplo, significa, sabe o quê? Me tranquilizam, me protege. Ou seja, o salmista não sabe mais onde guardar o coração. Ele está na celebração total. Viva o Senhor. Por quê? Porque ele percebe que o cuidado de Deus meio que extrapola, vai além do que ele imaginava, impedindo ele de enfrentar a experiência mais difícil, mais complicada. E ele olha para a sua vida, e eu convido você a fazer isso agora. Olhe para a sua história. Veja quanta coisa boa Deus fez, como ele segurou as pontas na provisão, como ele guardou o seu coração, como ele ajudou nos momentos difíceis e até mesmo livrou você do vale da sombra da morte. Diante desse cenário, o salmista já não se aguenta mais, a coisa vai ampliando, que quando chega no versículo 5, ele muda a imagem, ele troca o slide, ele passa outro vídeo, a metáfora, a figura vai numa outra direção, e agora ele não fala mais da ovelha, e agora ele vai se ver, né? Olha que coisa interessante, parece assim um sonho, né? Um sonho de uma noite de um salmão, né? Num salmo especial para o nosso coração. Ele está ali e ele se vê como um convidado de honra, especialmente recebido pelo Senhor. Então, eu não sei se eu deveria dizer isso, mas agora eu já estou aqui, eu vou dizer mesmo. Sabe como é que é? Ele se vê mais ou menos naquela mesa de churrascaria completa assim, ó, em que você está com o guardanapo aqui e a coisa vem chegando e o Senhor vai trazendo, não vou nem dizer o quê, eu vou até tomar um copo d'água porque a coisa aqui está ficando complicada. Porque o que ele vai apresentar é absolutamente incrível. Ele diz, Senhor, eu estou descobrindo como é que o Senhor mexe com a gente, lida com a nossa vida. E olhando para a minha vida, eu vejo que o Senhor prepara na minha frente, diante de mim, uma mesa na frente, na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. Agora veja bem, quando você pensa em inimigo,
Não estou falando de alguém que não gosta de você. Não estou falando de uma pessoa que torce pro time errado, né? Não estou falando de uma pessoa que o vizinho que olha com a cara feia. O inimigo aqui é alguém que ameaça, que deseja realmente a sua morte, é um conflito total. E a gente vê quantas vezes o salmista ora e se coloca diante de Deus na hora de uma ameaça dessa. Aí ele diz, olha, sabe o que eu descobri? Que Deus cuidou tanto de mim. O cuidado de Deus no Salmo 23. Que aquelas pessoas que queriam a minha destruição, dominados pelo mal, Deus vai me levar numa mesa cheia de banquete. Naquele momento especial, e ele vai preparar, né, essa mesa. Eu fico imaginando ali, né, picanha de um lado, maminha do outro, né, aquela azeitona grande, bonita, né, um tempero com uma cebolinha. Não vou nem continuar, senão a gente não consegue nem terminar o Salmo 23. Ele faz isso e Deus diz, ó, o Senhor faz isso, Senhor, na cara dos meus inimigos, na frente das pessoas cheias de ódio e que desejam o mal, mostrando que Deus não só cuidou, não só guardou até chegar aqui, mas Ele honra o salmista de uma maneira muito especial. Por isso, na sequência, preste atenção, veja bem, olha como... Aqui no Didaquê, palavra de Deus para você, você descobre o sentido aprofundado da Escritura. O texto vai dizer que Deus unge a sua cabeça com óleo e o seu cálice transborda. Que história é essa de derramar óleo na cabeça? O que é? Será que é alguma unção espiritual? Será que se trata de um remédio? Para que alguém vai jogar azeite na cabeça de alguém? No mundo do Israel antigo, a bebida que não pode faltar na alimentação é o azeite. O azeite está em toda parte, não só na alimentação, mas na vida. O azeite serve como perfume, o azeite serve para iluminação, para combustível, serve para fabricar sabonete e serve, claro, para a alimentação do povo da aliança de Deus no Antigo Testamento. E aí quando você vê aqui, quando alguém era recebido em casa, um jeito especial de honrar essa pessoa, você vai ver até isso com Jesus no Novo Testamento, era derramar azeite na cabeça. Era uma maneira de honrar a pessoa. Então o sentido aqui é de honra especial, Senhor. Eu descubro que não é que o Senhor gosta de mim, simplesmente. Não é que o Senhor cuida de mim, simplesmente. O Senhor me honra, ou seja, Deus mima o salmista de maneira especial. Pode uma coisa dessa? E você, com o coração cheio de inquietação, ansiedade, receio, descanse o coração no Deus bondoso que se revela a nós na sua palavra. Portanto, ele diz, olha, Deus me prepara esse banquete especial de uma maneira que os meus inimigos possam ver. E os inimigos estão decepcionados, porque não vem o desastre na vida dele. E Deus faz mais, né? Ele o trata como um convidado de honra, de modo que o cálice dele transborda. E o cálice aqui tem um sentido de alegria, de celebração, de festa. E então o cálice transborda e aí ele vai caminhar para o desfecho do salmo, para o momento final, e você não faz ideia. Olha, deixa eu ver se eu estou sentado aqui, porque para continuar lendo esse negócio aqui, a coisa é forte demais. E o verso 6 vai dizer o seguinte, ele agora fala, quer saber de uma coisa? Eu tenho certeza, algumas traduções dizem, eu tenho toda certeza, outras dizem certamente. Ele fala que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Que história é essa de bondade e misericórdia? Bondade é aquilo que é característica de Deus. Deus é bom, né? A gente sabe que a Bíblia diz isso do começo ao fim. E para quem que Deus oferece a sua bondade? Para todo mundo. Por isso você levantou nesta manhã e está vivo e ouvindo esta palavra. Por isso a chuva cai sobre os maus e sobre os bons, sobre os justos e injustos. O sol nasce para todos. Deus não faz com que as bênçãos de vida cheguem somente àqueles que estão em aliança com Ele. Então Deus oferece a sua bondade a todo tipo de pessoa.
Mas a misericórdia, a palavrinha hebraica chesed, você pode ouvir de novo, ó, chesed, que significa misericórdia, amor infalível e significa fidelidade. Aí você entende por que algumas versões da Bíblia traduzem um pouco diferente, porque a palavra é forte demais. Significa um amor misericordioso, fiel e infalível. Pode um negócio desse? E para quem que Deus oferece isso? Para quem está em aliança com Ele. Aí o salmista não aguenta mais, ele sabe do negócio. Eu olhando para a minha vida, checando no retrovisor, na minha viagem, na minha trajetória, eu descobri que aquilo que Deus oferece para todo mundo, que é a sua bondade, e aquilo que Ele oferece só para quem está em aliança com Ele, que é esse amor infalível, né? Ou seja, tudo que Deus tem do bom e do melhor, Ele colocou na minha vida. E sabe como? Olha que coisa interessante. Ele diz, você sabe, né, que a bondade e a fidelidade vão me seguir todos os dias da minha vida. Mas você sabe o que está no hebraico? Uma palavrinha única. A palavrinha que aparece lá chama-se radaf e significa literalmente perseguir. É um uso único em toda a Bíblia dessa palavra do jeito que ela está sendo usada aqui. Ou seja, o salmista diz que Deus, com o seu amor e com a sua misericórdia, corre atrás dele do jeito que um inimigo corre para alcançar alguém. Ele se sente santamente perseguido pelo amor infalível de Deus. Uma coisa absurdamente incrível. Você já abriu o seu coração para sintonizar com Deus e enxergar, abrir os seus olhos espirituais para perceber o seu amor e a sua bondade, esse amor infalível, essa graça? É isso que o salmista está ensinando para nós. Quando ele descobre disso, eu falei, pessoal, eu estou sendo perseguido pelo amor de Deus, né? Eu estou sendo assim alcançado. Deus vem a 300 km por hora atrás de mim, na sua bondade, do seu amor infalível. Sabe de uma coisa? Agora eu tomei uma decisão na minha vida. Porque eu descobri que Deus garantiu a minha provisão até o dia de hoje. Porque eu descobri que Ele segurou meu coração e minha cabeça, que às vezes na vida eu quase fiquei maluco. Porque eu descobri que Ele me ajudou a tomar decisões na hora em que eu podia ter feito uma loucura que ia destruir a minha vida. Porque eu percebi que não só Ele me abençoou, mas às vezes me cuidou de uma maneira tão especial como quem de fato mima uma pessoa muito amada. E porque Ele me amou incondicionalmente, tão impressionantemente, sabe uma coisa? Agora eu tomei uma decisão. E a minha decisão é o seguinte: agora eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. O jeito de adorar a Deus naqueles dias era participar das grandes reuniões que aconteciam no templo de Jerusalém, no santuário central, né, quer seja o templo da época de Salomão ou o santuário anterior. Todo mundo ia e eles estavam ali para celebrar especialmente as 3 principais festas do ano. Eles celebravam ao Senhor, né? E essa realidade, aliás, daqui a 8 dias nós vamos ter uma dessas festas aí, que é exatamente o Yom Kippur, porque hoje é exatamente o início do ano novo judaico, o Rosh Hashanah, que está acontecendo exatamente iniciando neste momento. E aí nós vamos observar que o salmista diz: olha Deus, depois que eu descobri quem o Senhor é, eu nunca mais quero parar de adorar. Eu nunca mais deixo de ir à casa do Senhor, no sentido que o meu coração será eternamente grato quando eu descobrir que o Senhor cuida de nós. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, nesta mensagem aqui da IBNU para o seu coração, eu agora quero terminar esse momento com uma pequena palavra de oração, invocando a bênção especial de Deus para a sua vida, com essa palavra que vem de um entendimento seguro e aprofundado na palavra do Senhor do Salmo 23. Deus bondoso, Pai amado, te louvamos e te agradecemos pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu livramento. E agora, ó Deus, tantos que nos acompanham nesta hora,
Ó Deus, coloca a tua mão de bênção, de graça, de revelação do teu cuidado para que a nossa vida se revista de gratidão, de força, de desdobramento de desejo de servir a Ti, de agradar a Ti, e que juntamente com o Salmo 23 a gente vai dizer: nunca mais eu deixo de servir, de adorar, de me dedicar ao Senhor. Coloca a tua mão de bênção, veja agora os corações aflitos, as pessoas em dificuldade que lutam e pedem a tua bênção, e visita essas pessoas agora pelo teu poder e pela tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você precisa conhecer a Igreja Batista Nações Unidas IBNU. Uma comunidade saudável para uma cidade melhor. Para um mundo melhor. Uma igreja comprometida com o reino de Deus, sob a liderança do pastor Luiz Saião. Nosso canal no YouTube possui centenas de mensagens, estudos e vídeos com preletores brasileiros e internacionais do mais alto nível. Siga nossas redes sociais: YouTube, Facebook e Instagram. Contribua com os projetos missionários, sociais e humanitários da IBNU. Projetos em comunidades carentes em São Paulo, no Nordeste, na África, na Ásia e América Latina. Uma igreja que abençoa o povo de Deus perseguido e sofrido em vários países no mundo, no leste europeu, na Ásia e na África. Invista na Rota 66 e nos outros projetos de ensino da IBNU. Contribua com a IBNU e que Deus abençoe sua vida. Igreja Batista Nações Unidas. Bradesco, agência 1445, dígito 1. Conta corrente 35400-7. IBNU. Igreja comprometida com o reino de Deus. Agora, nesse momento, nós vamos abrir para perguntas, né? Vou mais uma vez repetindo o número para você mandar. O WhatsApp é 11 98484 9988. Telefone 11 4210 3060. Mande suas perguntas ou ligue para a rádio para que a gente possa ter o contato com você. Temos alguma pergunta aí? Começando aqui, eu gostaria de... o Saião falou aqui sobre uma palavrinha hebraica, né, Saião? Hesed. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, porque eu acho que é muito importante essa palavra para conhecer quem é esse Deus que nós cremos, que nós servimos, que nós confiamos ou podemos confiar, Saião? Olha, Suzy, de fato é uma coisa interessante, por isso que a gente pede que o pessoal fique sintonizado com a gente. Aliás, o nosso curso de hebraico está aí exatamente para isso. Sábado você pode conectar com a IBNU, o curso é gratuito e você pode aprender mais. Olha, Suzy, Hesed, essa palavra é uma palavra tão especial, porque quando Deus faz uma aliança com Israel, né? E aliás, ele faz algumas alianças, né? A palavra que sustenta a coisa da parte de Deus é exatamente essa palavra que tem assim esse sentido duplo, né? Tem o sentido de amor, né? Amor profundo e ao mesmo tempo de fidelidade. Por que isso é tão valioso? Porque assim, na nossa caminhada, né, a gente é frágil, a gente pode tropeçar, a gente tem dificuldade, e a pergunta é: será que os planos de Deus vão ser invalidados por causa da limitação e da fragilidade humana? Essa é a história de Israel, né? Vendo o povo de Israel tantas vezes ali falhando, e o que eu acho impressionante é que as pessoas que mais falham na Bíblia, mais feias, são aquelas de quem a gente nunca esperaria isso, né? Quem é que faz o bezerro de ouro? É Arão, o sumo sacerdote. Quem é que faz essas decisões mais estranhas que complicam a história do reino de Israel? É o sábio Salomão. E quem é que faz as coisas mais estranhas possíveis? É exatamente o nosso querido rei Davi, que comete todo tipo de pecado que envolve exatamente homicídio, adultério, recenseamento indevido, uma série de situações.
E como é que a coisa é sustentada? Por causa do Hesed de Deus. Ele é infalível, ele sustenta a nossa vida e por isso a gente pode ficar tranquilo. Então, de novo, então quer dizer, não importa o que nós fazemos, não importa o que se nós cairmos, não, quem sustenta isso é Deus, é o Hesed de Deus. Importa se nós cairmos, porque a gente vai machucar, né? E vai dar problema. Mas o plano de Deus, a direção de Deus não é invalidada, porque se fosse já teria acabado tudo, né? Esse Hesed é o amor incondicional, infalível que sustenta a situação, né? Aliás, seria bom dar o nosso telefone também aí, que aparece lá da conexão, né? Qual é o nosso número da conexão para as pessoas que estão interessadas e que querem fazer aí vamos assim dizer, né? Qual que é o número? Passe para o nosso pessoal aí. Quem quer receber todo o material, quem quer fazer a inscrição dos nossos cursos, ou quem quer receber simplesmente o que está acontecendo na IBNU, as mensagens, né? As divulgações, 11 97 152 5962. Repetindo, qual é que é o número mesmo? 11 97 152 5962. Esse é o seu contato direto com a IBNU e nós temos aí abertura agora para conversar com você, com as perguntas que temos aí. Já chegou pergunta aí, vamos ver, olha lá. Aqui nós temos o Edmar Marques de Melo, que está dizendo: boa tarde, a paz de Jesus, sejam bem-vindos aqui, boa tarde, pastor Luiz Saião. E aqui temos também José Carlos Dias, Paulo Rogério, Juliana, Alex Aparecido, Fábio Mitter, pastor Luiz Saião. O que o senhor acha do livro de Enoque? Qual sua utilização para nós? O livro de Enoque, a gente sabe, não é um livro inspirado, não faz parte da Bíblia, né? Faz parte daquele material que a gente chama de material apócrifo, né? Existem alguns livros religiosos, tanto ligados à época do Antigo Testamento como do Novo, que são interessantes, mas não são livros que servem para a nossa orientação. Sabe, Suzy, o pessoal fala do livro de Enoque, não é porque todo mundo está querendo andar com Deus e desaparecer aí de uma hora para outra, não. Quer dizer, eu acho que não, né? Mas eles perguntam, às vezes, por que aparece uma referência no livro de Judas, né? Mencionando Enoque. E aí a pessoa fala, mas se o Judas escrevendo uma carta inspirada está falando do Enoque, será que o livro de Enoque também não tem valor? A resposta é que, do ponto de vista de ser um livro canônico, né, que traz a palavra definitiva de Deus, para nós não. Por quê? Lendo a Bíblia, a gente sabe que o apóstolo Paulo cita até poetas pagãos, né, lá em Atos 17, não é porque Paulo cita, por exemplo, para os atenienses, né, alguns literatos pagãos gregos, que esses livros agora vão virar sagrados, né? O que ele está dizendo ali? Que aquilo que o Enoque está dizendo, que eis que o Senhor está vindo com milhares dos seus santos, que isso é verdade, mas é só isso. Agora, o livro tem algum valor? Tem valor de estudo, como livro histórico, como um livro que revela o tipo de pensamento de uma época, mostrando algumas, vamos dizer, inclinações religiosas daquele momento. O livro tem valor, mas não é um livro que pode ser usado como referência, como outros livros. Mas o canal está aberto para mais perguntas que chegam para nós. Vê, Suzy, se temos mais alguma pergunta aí, tem mais alguma informação chegando. Estamos aqui, muitas pessoas. Olha, tem gente da de Moçambique que está acompanhando. Suzy, você tem informação? Tem gente de Portugal, tem gente da Grécia, desde Atenas. Opa, diretamente de Atenas, que beleza. Muito bom, que coisa boa. Temos gente de diversos lugares do Brasil mandando aí mensagem. Aline, temos o Walter, Bianca, que estão fora de São Paulo, Josué, Aurélio, várias pessoas, Isabel, muita gente sintonizada aqui na 105.7, acompanhando Dida Que Palavra para você. Mais espaço para interação. Você pode mandar informação. Quais são os telefones mesmo, Suzy? Para o WhatsApp é 11 98484 9988
E pro telefone é 11 4210 3060. Tem gente que tá falando aqui que não tá bom no Instagram. Podem assistir pelo YouTube também ou ouvir pela rádio 105.7 FM. Muito bem. Vamos ver se enquanto chegam algumas perguntas, mas Suzy, me diga aí o que é que tem acontecido, o que a gente pode falar aí sobre a IBNU. Bom, hoje é o nosso primeiro programa aqui, né? O Espaço Didaquê. Eu acho que seria interessante, Sayão, porque o pessoal não está entendendo muita coisa, né? O que é esse negócio do Espaço Didaquê, Sayão? Explica um pouquinho pra gente. Espaço Didaquê, por quê? Vou explicar para você. Vamos lá. Olha, aqui a IBNU, que tem abençoado a vida de tanta gente através das suas ministrações, dos seus estudos, dos seus diversos ministérios. Você é convidado a acompanhar a IBNU no nosso canal do YouTube, no Instagram. Nós temos ali dezenas de mensagens e estudos muito fundamentados e temos aí muita gente em todo mundo que nos acompanha. E a IBNU, então, agora amplia os seus horizontes, trazendo um programa voltado para a centralidade da palavra. Didaquê, em grego, quer dizer ensino, ensinamento. E hoje, então, você vai ter Didaquê, palavra de Deus para você. A IBNU está estreando hoje, mas, Suzy, a IBNU não faz só um trabalho, se é que a gente pode dizer só, de ensino teológico firme, de ensino na palavra, trabalhando na vida de crianças, jovens, adolescentes, casais, adultos, mas a IBNU também tem feito diferença em vários projetos humanitários e projetos, vamos dizer, missionários no mundo todo. Como é que isso funciona? No mundo todo, Sayão. Nós estamos realmente apoiando missionários, pessoas. Mas olha, só nesse sábado nós vamos distribuir 1 tonelada de alimentos para quem precisa. Mas é uma interessante, porque não é só simplesmente uma distribuição, Sayão. É uma região que produz alimentos e tem necessidade. Vamos lá, acho que temos um ouvinte no ar, a gente já continua falando. Vamos ver quem é que está no ar com a gente. Tudo Alô? bem, pastor? Opa, boa tarde. Tem sido fonte de bênção para a minha vida. Amém. Aqui quem vos fala é o pastor Josivaldo Batista. Pastor Josivaldo. Eu estava orando a Deus muito para ver um programa seu, né, nessa rádio que é bênção. Que coisa porque boa. É muito fonte de vida para nós. A minha pergunta é o seguinte, a respeito dos cavaleiros do Apocalipse, né? E eu tenho também acompanhado mais tarde também, né, a sua exposição, a bênção de Deus. No livro de Zacarias, fala também desses cavalos, né? E dá a impressão que lá em Apocalipse, no início ali, são os mesmos, né? Só que em Zacarias, as cores são outras. As cores são outras. Então eu gostaria de saber a sua opinião, se trata do mesmo evento. Amém? Muito bem, muito obrigado. Irmão, falando de Zacarias, tem aí fácil o capítulo que viu a informação sobre os cavaleiros de Zacarias? Olha, no momento eu esqueci aqui. Viu? Ok. Veja bem, na verdade, o que a gente vai encontrar, os cavaleiros do Apocalipse apontam para a realidade do julgamento divino sobre a terra, né? A ideia de cavaleiro está muito relacionada com o fato de que os cavaleiros geralmente chegavam, né, com cavalos que anunciavam batalhas, e aí você tem ali, né, a ideia da fome, de morte, né? Vemos uma referência aqueles flagelos que acontecem no momento do julgamento, né, que vai atingir a realidade do desfecho da história, né? Na verdade, Zacarias, aqui dando uma olhada, só para facilitar, eu perguntei, mas aparece no capítulo 6 de Zacarias, né? Quando nós temos os cavalos vermelhos, pretos, brancos e depois os outros chamados baios, todos fortes, né? E esses são os 4 ventos de céu que saem, né, da presença do Senhor de toda a terra.
E aí aparece a terra do norte, dos 4 cantos da terra, né? E esses cavalos vão aí e anunciam, né, aquilo que é chamado, aqueles que saíram para a terra do norte, faz o meu espírito repousar sobre a terra do norte, né? Aqui nós não temos uma conexão tão diretamente relacionada com aquilo que aparece lá no Apocalipse, né? Nós temos uma ideia de que Deus está no controle da história. Zacarias é um momento assim do ano 520 a.C., né, do período persa, onde está havendo um processo de restauração, né? E vale a pena observar, né, que a proposta que aparece no livro de Zacarias aponta depois com o renovo que surge com Josué, o sumo sacerdote, na sequência do capítulo 6, né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte: nesse primeiro momento, esse agir das 4 carruagens dos cavaleiros de Zacarias aponta para a ação de Deus na história, no caminho que envolve a disciplina e a restauração de Israel. No Apocalipse, esse tema, porque o 4 é uma coisa que envolve os chamados 4 cantos da terra, né? Em Apocalipse, essa imagem é retomada, e aí sim ela fala de um julgamento de Deus que vai cair sobre a terra. O que a gente pode dizer é que as visões são, digamos, complementares, mas elas não são exatamente a mesma coisa. Amém. Tá bom? Deus abençoe muito. Amém. Um grande prazer, uma honra ter o irmão com a gente aqui. Amém. Prazer todo meu. Fica na paz. Amém. Tchau, tchau. Grande abraço. Bom, nós temos uma pergunta aqui, Saião, falando da tradução da versão bíblica que fala. Na NVI, ele fala: de nada terei falta. E nas outras versões fala: nada me faltará. Então, como as versões mais antigas fazem, certo? Então, existe uma mudança de sentido. Podia falar um pouquinho mais sobre isso? Então, o que acontece? No texto hebraico não está escrito o verbo na terceira pessoa, nada me faltará. Tá? Lo ersá, né? Literalmente não faltarei, né? Ou seja, de nada terei falta. É que nada me faltará ficou historicamente traduzido assim porque ficou, vamos dizer, idiomaticamente mais encaixado do ponto de vista estilístico, né? Mas quando o texto traduz na primeira pessoa, eu diria que a NVI assim, focalizou mais especificamente, né? Porque traz uma ideia da provisão divina, mas também da maneira como a pessoa reage a essa provisão divina, né? Então, nesse sentido, eu diria que a NVI conseguiu aproximar mais aperfeiçoadamente o texto, né? As versões, elas muitas vezes acertam bem a tradução, mas às vezes conseguem fazer isso de maneira muito melhor. E de nada terei falta faz mais sentido aqui uma palavra aí sobre a pergunta feita pelo Domênico Pereira, que recebe o nosso abraço neste momento. E temos também essa pergunta aqui, o negócio está complicado. Olha, Suzy, o pessoal está conectado aqui com a IBNU, diz o texto lá que a mulher de Jó falou o quê, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre. O hebraico diz barar, que literalmente é abençoar. O que ela disse? É difícil da gente ter uma certeza absoluta. Pode ser que o texto está sendo escrito com uma ironia muito grande, diz, abençoa o teu Deus e morre, no sentido exatamente oposto, por isso que as versões traduzem por amaldiçoa. Mas pode ser que esse bará tenha um sentido de o seguinte, diga a sua última bênção e pode morrer. Quer dizer, faz a última oração, né, e deita no caixão porque não tem mais esperança para você, né? São alguns textos um pouquinho mais complicados e esse texto de Jó é realmente difícil. Mas nós agradecemos as perguntas, tem mais assim coisa chegando, a gente não consegue aí responder tudo, né? Jesus, qual a referência da entrega do dízimo para a nova aliança? Pergunta Ronaldo Silva, né? De Jesus aqui falando sobre isso. Olha, o dízimo na Bíblia é um método de contribuição. O Novo Testamento não enfatiza dízimo. Ele diz lá, Jesus chega, olha, para os fariseus e diz, vocês deveriam fazer essas coisas sem
omitir as outras. Então ele não questiona o dízimo como algo ruim e nem diz que o dízimo é algo que merece, vamos dizer, uma prioridade máxima. O Novo Testamento diz que é importante contribuir de coração e com alegria, até porque nós não fomos chamados para dízimo, fomos chamados para dar 100% a vida toda, né? Aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Então no reino de Deus o dízimo é muito pouco, essa que é a ideia, né? A gente é responsável por tudo que Deus nos dá. Nesse sentido, o dízimo é uma contribuição sábia, por quê? Porque ele coloca uma proporção em que todo mundo participa igual, né? Se cada comunidade do povo de Deus, todo mundo tivesse que dar o mesmo valor, seria impossível. O dízimo, nesse caso, permite que todo mundo contribua na mesma proporção. Depois é uma contribuição que acontece periodicamente, que permite com que a comunidade e a igreja consiga aí se preparar. E finalmente representa um esforço concreto da parte da pessoa de agradecer a Deus, não só com palavras, mas com contribuição. Por isso, nesse caso, o dízimo não pode ser visto simplesmente como uma lei, mas um método de contribuição que, quando o coração está cheio de graça, a pessoa entrega com toda a disposição, porque a sua vida toda já foi entregue ao Senhor. Mas, Suzy, nós estamos já chegando quase ao final da nossa programação e a gente quer aqui dizer que vocês são bem-vindos. A IBNU tem feito projetos especiais e esse programa é sustentado pelas doações e contribuições e nós solicitamos, se você desejar, envie a sua oferta para a IBNU. Ela pode abençoar famílias de baixa renda que precisam de muito apoio. Ela abençoa projetos humanitários e gente em lugares perseguidos. Ela ajuda a proclamar o nome do Senhor e a mensagem do Evangelho, e também ela nos ajuda a manter esse programa da IBNU para você. Infelizmente nós temos muitas perguntas, eu não vou conseguir, tem pergunta chegando aí, tem parabéns chegando da Austrália para nós, temos coisa muito boa aí, e olha, você pode se inscrever nos nossos canais. Suzy, quais são os nossos canais onde o pessoal pode inclusive encontrar esses detalhes das respostas das perguntas que eles estão pedindo agora? Sim, nós temos no Instagram IBNU São Paulo, sem o tio. Nós temos o Facebook e o nosso YouTube é IBNUS Brasil, com um S no meio aí, tá? É de São Paulo. Então, IBNUS Brasil. Inscreva-se, aperte o sininho para que você receba todas as notificações do que está acontecendo. E temos muita novidade todos os dias, né, Sayão? Com certeza, portanto, fique ligado com a gente, a IBNU, uma comunidade saudável por uma cidade, para um Brasil e para um mundo melhor. Quer abençoar a sua vida, pedimos, portanto, a sua sintonia, a sua colaboração, a sua conexão para a bênção de Deus na nossa vida. Você precisa conhecer a Igreja Batista Nações Unidas IBNU. Uma comunidade saudável para uma cidade melhor. Para um mundo melhor. Uma igreja comprometida com o reino de Deus, sob a liderança do pastor Luiz Saião. Nosso canal no YouTube possui centenas de mensagens, estudos e vídeos com preletores brasileiros e internacionais do mais alto nível. Siga nossas redes sociais: YouTube, Facebook e Instagram. Contribua com os projetos missionários, sociais e humanitários da IBNU. Projetos em comunidades carentes em São Paulo, no Nordeste, na África, na Ásia e América Latina. Uma igreja que abençoa o povo de Deus perseguido e sofrido em vários países no mundo, no leste europeu, na Ásia e na África. Invista na Rota 66 e nos outros projetos de ensino da IBNU. Contribua com a IBNU e que Deus abençoe sua vida. Igreja Batista Nações Unidas. Bradesco, agência 1445, dígito 1. Conta corrente 35400-7. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar.
asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri. Nós queremos agradecer de coração a sua sintonia com a gente aqui na IBNU. Muito obrigado a Musical, obrigado a Suzy, Li com a gente aqui. Deus abençoe a sua vida e fique sintonizado com a IBNU e com o Didaquê, Palavra de Deus para você. Junto a ti, teu amor me envolve. Você ouviu pela Musical FM Mais Unidade Cristã. Espaço Didaquê, Com Luiz Saião. da Igreja Batista Nações Unidas.